Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus. Você que tá aí nesse sabadão, tá frio, né? Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez com essa oportunidade que Deus nos dá de ver, de estar presente em uma escola bíblica através da tecnologia. Que bom que a temos, né? Que bom que nós temos a tecnologia para nos auxiliar, para nos ajudar nesse tempo em casa, mas mesmo assim podendo acompanhar as nossas programações, não é? Acompanhar a nossa igreja querida, os nossos irmãos, rever alguns que a gente faz um tempo que não vê, né? Mais ou menos aí 4 meses de isolamento, sem ir ao templo, né? Mas podemos ter, então, esse tempo aqui juntos, estudando a Bíblia, lendo, né? A Bíblia juntos, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho sobre as heresias a respeito de Jesus Cristo. Você que está lá no grupo do WhatsApp da igreja, você recebeu essa divulgação do tema de hoje. Eu tenho o privilégio de trazer esse tema. Oi para quem está chegando. Hoje nós vamos estudar aí. Tive essa incumbência de trazer esse estudo e me sinto muito privilegiada por isso. Então eu peço para você, querido irmão, pegue sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, anote, escreva aí os textos para você ler depois, consultar, ou volte aqui no vídeo, esse vídeo fica aqui na página da igreja. Então reveja, anote, faça perguntas, questione-se a respeito daquilo que você tem ouvido, compare com textos bíblicos e estude, não é? A Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre as heresias a respeito de Jesus Cristo. Por que esse é um tema muito importante? Porque quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós fazemos parte de um grupo de doutrinas, de um grupo de ensinos, de um grupo de posicionamentos. Né? Então, quando você diz que você é cristão, quando você diz que você é evangélico, você precisa entender aquilo que você está dizendo. Né? Você precisa entender por que eu digo que eu sou cristão. Quem é este que eu sigo? E hoje nós vamos falar sobre as heresias a respeito de Jesus Cristo, que surgiram há muito tempo e que ainda existem. Né? Mas é importante a gente destacar aqui algumas diferenças, tá? Nós temos alguns posicionamentos teológicos. Posicionamento teológico não é heresia. Por exemplo, nós temos um grupo de cristãos que acreditam no livre-arbítrio e nós temos um grupo de cristãos que não acreditam no livre-arbítrio. Isso são posicionamentos teológicos, não é? Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou aliancista, eu sou dispensacionalista, eu sou pós-milenista, né? Então essas são teorias a respeito de textos bíblicos e tudo ok, né? Nós temos também alguns erros teológicos. A partir desses aqui, a gente precisa ficar com um olhar mais aguçado e ouvindo, né? Nós ouvimos muito, meus queridos irmãos. Muita gente falando sobre texto bíblico, muita gente falando a respeito de Jesus Cristo. Tem muita coisa boa aqui na internet e tem muita coisa ruim também. Então, o que seriam esses erros teológicos? Por exemplo, um tema muito comum aqui no nosso país, que é um erro teológico, é acreditar que Deus vai curar todas as pessoas, ou o oposto disso, que Deus não vai curar ninguém. Então, isso é um erro teológico. Tanto você acreditar que todas as pessoas que têm fé, que oram, vão ser curadas, como você acreditar que ninguém vai ser curado. Então, isso são erros a respeito do que a Bíblia nos ensina. Agora, as heresias, que é o tema dessa aula aqui, elas são perigos para a nossa vida, para a nossa alma, no sentido de salvação, tá bom? Eu vou falar algumas coisas aqui e é importante que você pense a respeito disso.
Tira esse tempo aqui para pensar a respeito daquilo que você acredita, daquilo que você diz que acredita, né? Ou talvez você tenha alguma dúvida a respeito disso. Então toma cuidado, meu irmão, pega aí sua Bíblia e nós vamos estudar a respeito disso. Pega aí sua Bíblia, Mateus 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 13 ao 16, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, o texto bíblico encontrado lá no livro de Mateus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou eles: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta aqui de Jesus para os seus discípulos imediatos, né, aquele grupo que andava com Jesus, é uma pergunta crucial sobre aquilo que nós acreditamos. Quem é Jesus para você? Se você acredita que Jesus é apenas um profeta, ou seja, alguém que foi iluminado da parte de Deus, inspirado da parte de Deus para falar a respeito de Deus, você não pode dizer que você é um cristão. Se você pensa que Jesus era um cara bom, né? Jesus foi apenas uma pessoa boa, alguém que tem ensinamentos bons, você também não pode dizer que você é um cristão. Se você acha que Jesus foi um mestre, alguém incrível, iluminado, você também não pode dizer que você é um cristão. O que é dizer que nós somos cristãos? É dizer que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, assim como Simão Pedro respondeu aqui, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. Isso é dizer que nós somos cristãos. Isso é fundamental, meu irmão. Não há como nós estarmos há muito tempo dentro de uma comunidade, não há como nós estarmos há muito tempo lendo a Bíblia e deixarmos passar essas visões a respeito de Cristo. Por quê? Porque se eu olho para Jesus como um professor, quando eu ler a Bíblia, eu vou me relacionar com Jesus apenas como um professor. Se eu olho para Jesus como um líder bom, eu vou me relacionar com Jesus apenas como um líder bom. Agora, se eu olho para Jesus, o Cristo, e enxergo que Ele é Deus, o meu tipo de relacionamento, a forma como eu olho para Ele, a forma como eu leio os ensinos a respeito dele, vai mudar bastante. Então nós vamos ver algumas heresias, algumas coisas contrárias, pessoas que usaram muitas vezes textos bíblicos soltos, por isso esse perigo, não é? Em relação àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, não é? Então tome cuidado com as pessoas que você ouve na internet, selecione os livros que você lê, selecione aquelas pessoas que te ensinam, que te instruem, porque você pode estar ouvindo muita baboseira a respeito de Jesus Cristo. Tem um grupo de heresias que começou lá no primeiro século. João e Paulo combatem, inclusive, o docetismo, que provavelmente foi aí uma das grandes primeiras heresias. E essa heresia, ela dizia que Jesus, ele não encarnou totalmente, porque o corpo ou a matéria é má. Então eles acreditavam que sim, Jesus havia vindo encarnado, mas não totalmente, porque o corpo é mau. Essa foi uma das heresias que João e Paulo já combateram quando eles reforçaram essa ideia de toque, de ter visto, né? Nós temos textos bíblicos que falam que Jesus teve fome, ou seja, Deus encarnou, não é? Deus encarnou. E aí a gente tem mais uma outra heresia nesse grupo, que é o apolinarismo. Depois você pode pegar esses termos, dar uma pesquisada e ver a respeito disso. Esse grupo de hereges aí também acreditavam que Jesus não era totalmente humano.
E aí tem uma outra que vai nessa linha também, a respeito do corpo, né? Da humanidade do Cristo, que é o eutiquianismo, que dizia que quando Jesus ele encarna essa natureza divina, ela absorve essa natureza humana. O que esse povo acreditava? Que Jesus era como se fosse um fantasminha camarada, um Gasparzinho andando pela terra aí, mas que Jesus não tinha um corpo de fato humano. Nós temos algumas religiões, né, algumas teorias que vêm dizendo para nós que a matéria, né, o corpo, ele é mal, né? Nós já ouvimos isso em alguns lugares. Qual que é o problema disso? O problema é que a Bíblia, ela deixa muito claro para nós que Jesus é Deus e que Jesus foi, né? Jesus encarnou, Jesus nasceu de uma mulher. Imagine só você aí, Deus, um bebezinho na mão de uma mulher, não é? Na mão de um casal. Jesus, ele cresce como ser humano, ele anda na rua, ele teve fome. A Bíblia revela isso. Então, esse é o primeiro grupo de heresias. Nós temos mais algumas outras. É importante que você anote, é importante que você pesquise depois, que você leia sobre isso, né? Nós temos o ebionismo. Essa é uma heresia que eu já falei aqui nessa aula a respeito. Eles acreditavam que Jesus era apenas um profeta. Ou seja, um homem como Davi, um homem como Jeremias, um homem como Ezequiel, um homem como Isaías, alguém que falava da parte de Deus, não é? E isto também é uma heresia. Nós temos também os adocinistas. Olha só como esse povo inventa coisa, viu? Os adocinistas diziam que Jesus foi um homem tão submisso a Deus, tão obediente, que Deus resolveu adotá-lo. Isso vai totalmente contra o que a Bíblia nos ensina. Totalmente fora daquilo que a Bíblia nos ensina. E o arianismo, que eu acredito que deve ser uma das heresias mais famosas a respeito de Jesus o Cristo, e no arianismo eles acreditam que Jesus ele foi criado por Deus. Esse é um grupo de heresias que eu trouxe para você aqui, falando a respeito de Jesus. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em João capítulo 1. Abra aí. Se você puder, anote aí na sua Bíblia, leia esse texto durante os próximos dias, pense a respeito disso, né? Fale para o Espírito Santo ministrar o seu coração, te convencer, abrir os seus olhos para entender quem Jesus Cristo é à luz da Bíblia, e tome cuidado com aquilo que você tem ouvido, com os seus pensamentos, né? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, por isso procure sempre consultar o texto bíblico a respeito de quem Jesus é. João capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aí, acompanhe essa leitura comigo e deixa separado aí para você ler durante a semana. João 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João está dizendo aqui, na sua versão pode estar dizendo que é o verbo ao invés de palavra, mas João está dizendo para a gente aqui que esta palavra, este verbo, estava com Deus no princípio, e ele não só estava, mas ele era Deus. Percebe isso? No versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João diz que o verbo, a palavra, fez todas as coisas. E que sem a palavra, sem essa pessoa, nada do que existe teria sido feito. Isso remonta pra gente lá na criação, lá em Gênesis capítulo 1, nós temos esse relato da criação, que Deus fala e as coisas acontecem, o sol aparece
A luz aparece, né? Os animais, e João está dizendo que através deste que é a palavra, todas as coisas foram feitas, e sem a palavra, sem esta pessoa, nada do que existe teria sido feito, não é? Aqui no versículo 4, ele diz que nele, nesta pessoa, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Lá no versículo 14, acompanha o texto aí, ele diz quem é essa pessoa, né? Então ele diz que essa pessoa estava com Deus no princípio, essa pessoa era Deus no princípio, né? Todas as coisas foram feitas a partir dessa pessoa, e no versículo 14, João revela aqui pra gente de quem, né, ele está falando. Ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo pra gente aqui é que Jesus Cristo é Deus. Isso é fundamental, irmãos, para nossa salvação. Isso é fundamental para aquilo que nós acreditamos. Quando eu digo que eu sou cristã, eu digo que eu acredito que Jesus Cristo é Deus e que eu me submeto à vontade desse Cristo, que eu me submeto a fazer o que ele fez, a ser como ele é. E João diz pra gente aqui que Jesus, ele tornou-se carne, Jesus encarnou de fato. Jesus não foi um fantasminha camarada andando aí pela terra. Jesus de fato foi um ser humano e ele viveu. Deu uma caída aqui e voltou. Jesus viveu entre nós, não é? As pessoas ali que conviveram com ele, que tiveram esse privilégio de ver, não é? Jesus Cristo, ele diz aqui que nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. João revela aqui que Jesus, ele não é um ser humano qualquer. Não é? A gente diz que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. E por que é importante entender que Jesus encarnou e foi humano? Porque Jesus morreu e Deus não morre, não é? Mas Jesus morreu enquanto carne, enquanto ser humano, e a morte não pôde segurá-lo porque não existia pecado em Jesus Cristo. Somente Deus poderia morrer por nós. Somente Deus. Um ser humano que morre por outro ser humano, no mínimo, né? Ou no máximo, ajuda o outro a viver mais uns dias, mas nós não podemos salvar pessoas. Por isso é importante que você pensa nisso hoje, pensa nisso nos próximos dias. Qual é a sua relação com Jesus o Cristo? Como é que você olha para ele? Quando você lê o texto bíblico, você encontra os seus ensinos, como é que você vê Jesus o Cristo? E eu deixei aqui 3 dicas, vou deixar aqui para você. O que eu preciso saber ou fazer para não ser um herege, né? Para não estar totalmente fora daquilo que a Bíblia nos ensina, não é? Primeira coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está acompanhando aqui a aula agora ao vivo, ou você que vai ver depois, tenha o seu tempo de leitura da Bíblia e oração. Não abra mão disso. Não abra mão do seu tempo de leitura, e quando você ler um texto e não entendê-lo, ora aquele texto, pede para Deus abrir a sua mente, para Deus ministrar o seu coração, ou quando algo te chamar a atenção, ora a respeito daquilo, pede para Deus, para Cristo Jesus te ensinar, não é? Mostrar para você. Não abra mão do seu tempo de leitura da Bíblia e oração. Você precisa fazer isso por você, né? É muito bacana quando a gente ouve mensagens aqui na internet, a gente tem muita coisa boa, muitas
palavras que podem nos abençoar de fato, que nós podemos aprender, mas existe uma individualidade no cristianismo. Existe esse momento que nós precisamos, como Jesus disse, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu Deus que está em secreto e ele te recompensará. Nós precisamos desse nosso momento individual com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, né? Nós precisamos desse tempo de leitura da Bíblia e oração. Não abra mão disso. Segunda coisa, não queira inventar roda, né? Que isso quer dizer? Que muitas pessoas, e por diversas vezes eu já me encontrei assim, querendo ler um texto bíblico e achar algo que nunca ninguém achou. Achar um erro, né? Eu quero ler um texto, eu quero ver alguma coisa diferente, eu quero... Não faça isso, né? Nós temos a Bíblia de forma muito clara para nós. Né? Todas as versões que nós temos em português são boas versões, são versões confiáveis. Nós temos alguns posicionamentos em relação aos tradutores, mas o texto que chegou até nós, ele é um texto confiável. Por isso, leia a sua Bíblia, estude, mas quando você abrir a sua Bíblia, faça isso em um coração humilde, com um coração que se prostra diante de Deus e que pergunta para Deus o que Ele quer ensinar para você. E a terceira dica aí pra gente, tenha boas influências, não é? Procure pessoas, procure professores bíblicos que estão dentro daquilo que a gente acredita. Procure pessoas maduras para te ensinar a respeito da fé. Tome cuidado com as pessoas que você ouve, seja na televisão ou no rádio. Não vá achando, meu querido irmão e minha querida irmã, que todo mundo que rima Jesus com cruz é cristão. Nós temos, e a Bíblia já nos alerta sobre isso, sobre falsos mestres que viriam, e nós estamos cheios de falsos mestres, seja no nosso país ou fora dele, no nosso tempo. Então tome cuidado com quem você ouve. Isso não quer dizer em relação à denominação. Nós temos muitos pastores presbiterianos que são ótimos, pastores assembleianos que são ótimos, pastores batistas que são ótimos, professores e mestres que nós podemos ouvir, mas nós precisamos ver se essas pessoas que ensinam estão de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? Nós não podemos entregar o nosso tempo, entregar o nosso coração, entregar a nossa mente a qualquer pessoa, não é? Nós não podemos ouvir qualquer um e dizer amém. Por isso, tenha boas influências. Procure estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é muito diferente da gente ouvir uma pregação, é muito diferente da gente ter um tempo de devocional. Estudar a Bíblia é parar para estudar o texto, é ter livros bons, comentários bons, que façam com que você cresça no conhecimento do texto, no conhecimento do que Jesus quis dizer com isso. A Bíblia não é um livro fácil, um livro para você sentar e ler numa tacada só e achar que já entendeu tudo. A Bíblia precisa ser estudada, então tome cuidado em relação a isso. Procure pessoas, não é? Na nossa comunidade, na Pibitaim, nós temos ótimos professores, pessoas que têm conhecimento a respeito da Bíblia. Nós temos jovens que têm muito conhecimento bíblico. Então, procure conversar sobre isso. Leia um texto, se você não entender, manda uma mensagem aí, aqui no Facebook ou para algum membro da nossa igreja que você sabe que tem um conhecimento bíblico e tire de suas dúvidas. Procure falar coisas a respeito do reino, procure se interessar por esse texto, né? Compre livros, gaste, invista o seu tempo, o seu dinheiro em conhecimento a respeito de Deus. Imagine só, meus irmãos, né? A gente passar tanto tempo, às vezes, indo a cultos e no final das contas a gente pega a Bíblia e não sabe manuseá-la, nós não sabemos o que quer dizer, nós estamos dizendo que nós somos cristãos e nós não sabemos o básico a respeito de Cristo. Então, nessa aula, a ideia é que você entenda, em primeiro lugar, que Jesus
Cristo, é Senhor, é Senhor. Ele é Deus, encarnou, viveu entre nós, morreu por nós e nos convida para o seu reino, não é? Quando nós nos encontramos em Jesus, quando nós nos encontramos como aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, nós olhamos para a nossa vida nessa perspectiva de que nós não comandamos mais a nós mesmos, mas Jesus Cristo diz para mim e diz para você o que nós devemos fazer. Essa ideia colocada aí pelo mundo, né, de que faça o que te faz feliz, né, ser feliz é o que importa, não é o que a Bíblia nos orienta. Nós que somos cristãos, nós submetemos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ideias, os nossos planos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada por ter ouvido. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim, converse comigo, a gente estuda junto, aprende junto e continue separando esse tempo nos sábados de manhã. Sábado passado teve uma aula muito bacana com o Rodolfo, né? Rodolfo até falou sobre quem eram os avós de Jesus aí. Então, se você quiser saber, dá uma olhadinha na outra aula. Mas separe esse tempo aos sábados para estudar a Bíblia. Valorize isso, valorize o seu tempo de estudo e de meditação no texto bíblico. Um grande abraço, brigadão, a gente se vê por aí, continuem se cuidando, não é? Usem máscara, álcool em gel e tudo que for possível para que esse tempo aí seja o mínimo daqui para frente, a gente possa se ver novamente, continuar estudando juntos. Saudades das nossas salas aí, da minha sala da EBD, saudade dos irmãos, da gente fazer pergunta junto, né? De estudar o texto junto, mas quando quando aprover ao Senhor, nós estaremos novamente juntos. Amém? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí.